Muito bem, estamos de volta. 10h49, webinar ao vivo, a gestão em tempos incertos, reflexões, análise, iniciativas. Estamos aqui na Rádio Mantiqueira, eu sou Jorge Luiz Conde, estou ao lado de Bruno Carvalho, Dilson Martins, Marcelo de Elias, Alexandre Correa Lima, Alexandre Espada com a participação. Para você que está conosco pela plataforma Zoom, muito obrigado por estar conosco aqui. Para você que está nos acompanhando pelas ondas do rádio, pelo nosso stream, pelo aplicativo ou pelo nosso canal de YouTube, muito obrigado. Para você que está acompanhando pelo canal de YouTube, só uma dica, durante o nosso intervalo, né, o som está sendo cortado para que não vaze alguma situação aí, tá? Então, não pense que o problema está aí com a sua conexão. É realmente uma iniciativa técnica feita pelos nossos técnicos para que evite qualquer situação. Estamos aqui no segundo bloco. Nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre momento de crise, né? Crise, como administrar negócio em períodos desafiadores de incerteza. E a gente, obviamente, tem aqui grandes especialistas, pessoas que, independentemente se você está nadando numa onda ótima, numa maré bacana, eles até pela a sua expertise profissional, pelas áreas de atuação, também tem que estar sempre preparado para situações não tão confortáveis como essa que nós estamos vivendo agora. Vamos começar com o meu amigo Alexandre Espada. Espada, vamos lá. Explica para a gente o seguinte, entende que micro e pequenos empresários, eles obviamente, numa situação dessa, eles são mais afetados. O que pode ser feito para minimizar os efeitos advindos do aperto, né? E principalmente o que se pode fazer, principalmente a partir da questão do marketing, para ajudar nesse período, quando muitas vezes, devido ao isolamento, a pessoa tem que manter o seu empreendimento fechado. Bacana, Jorge. Bom, a gente sabe que os pequenos e médios são os que mais sofrem em qualquer crise em virtude do seu caixa, né? A grande maioria deles não tem fôlego suficiente para aguentar aí um longo período sem operação ou até mesmo com a sua operação reduzida, né? Um estudo bastante interessante do JP Morgan, né, mostrou recentemente o quanto cada segmento de mercado conseguiria sobreviver com a sua operação reduzida. E os números foram bastante assustadores, né? A gente tem, por exemplo, restaurantes aí com uma taxa de sobrevivência de 16 dias. Não vou citar todos os outros para não me alongar na resposta. Mas, a princípio, né, o que esses pequenos negócios precisam ter a consciência e tomar a iniciativa de fazer é, a princípio, realizar um diagnóstico, né, completo da sua situação atual. Tá, então, por exemplo, o que o pequeno negócio tem de caixa hoje? Né? O que ele tem para receber pelos próximos dias? Quais contratos ele tem já definidos? O que ele pode fazer para que esses contratos de fato sejam cumpridos? Né? Então, o que eu poderia oferecer de benefícios, talvez, para os meus clientes que já fecharam um contrato comigo, para que eles cumpram e honrem esse contrato, mesmo que talvez isso seja a médio e longo prazo. Né? Com relação aos meus custos e despesas, quais desses contratos eu poderia renegociar? Algo que nós temos sugerido, principalmente para os nossos pequenos clientes aqui da agência, é que renegociem tudo que for possível, inclusive aluguéis. E muitos negócios não sabem, inclusive, que contas fixas, né, como, por exemplo, de internet, água e luz, elas podem ser solicitadas que sejam suspensas por um período aí de até 60 dias. Né? Então, você pode parar de pagar água, luz, inclusive internet, se você solicitar a suspensão desse serviço por um pequeno período. Então, de posse de todas essas informações, reavaliar o quanto você consegue sobreviver, né? Qual tempo você consegue sobreviver sem operação ou com a sua operação reduzida. E aí, de posse disso, você tentar traçar rapidamente um plano estratégico para sair dessa situação. Lembrando que, nesse contexto, velocidade é importantíssimo. Tá? Então, você não tem muito tempo para pensar, muito tempo para decidir, e nem informações suficientes que vão embasar uma atitude 100% coerente da sua parte. Então, vai exigir um pouco de ousadia e de crença nesse momento e de velocidade para que você consiga se readaptar e se reajustar a esse novo contexto. Sempre pensar também em como você pode agregar mais valor ao seu cliente. Né? O que o seu cliente pode estar precisando de você nesse momento que você poderia colaborar de alguma forma, seja através de produtos ou serviços. Como você poderia gerar mais valor para o seu potencial cliente. Fora isso, é recorrer a linhas de crédito,
né, como pacotes aí que nós vimos anunciados ontem pelo nosso governo, uma linha de crédito especial aí para as micro e pequenas empresas, que, pelo que eu entendi, pelo que eu senti aí com vários empresários que eu andei conversando, vão dar um fôlego significativo para esse momento complicado que nós estamos vivendo. De Alexandre para Alexandre. Vamos para Alexandre Corrêa Lima, que, entre as suas inúmeras especialidades, também vê as questões das pesquisas e os movimentos econômicos. Alexandre, o Spar acabou de citar uma das alternativas, talvez, principalmente para o micro e pequeno empresário, né? O profissional autônomo também se encontra nessa situação. Recorrer aos empréstimos hoje é uma alternativa. Como que a pessoa deve fazer para depois não ter problema com a situação? Porque na hora do desespero você pode ir lá e talvez pegar um empréstimo que não esteja com um juro tão adequado ou numa condição tão boa. Verdade. Um dos grandes problemas de micro e pequenas empresas é o acesso ao crédito e a fonte de financiamento. Eu lido muito com pesquisas, né? E a gente vê que existe algo de cultural nessa questão financeira. Um dos capítulos do livro aqui, a gente trata justamente da dimensão financeira, e a gente vê que o brasileiro, infelizmente, ele não lida muito bem com as finanças pessoais. Isso acaba, de alguma forma, sendo transplantado para quando ele dirige uma empresa, uma corporação, né? A gente sempre brinca que, em termos de gestão de fluxo do caixa, o principal método que os microempresários brasileiros utilizam é o ADC, é o assalto diário do caixa. Ele vai lá e pega um pouco do dinheiro da empresa para poder sobreviver. Então, hoje, a situação que muitos encontram é fruto de uma gestão não tão adequada, muitas vezes, do passado. Eu falo isso até no plano de pessoa física mesmo, né? De novo, traçando paralelos aí com longevidade, eu sempre brinco. A gente vai chegar aos 60, 70, 80, a partir da vida que a gente levou aos 20, 30, 40, 50. Né? E muitas vezes, no momento de crise, a gente não tem escapatórias, ou a gente chega nesse ponto em que o Espada falou que o restaurante só pode sobreviver 16 dias, que muitas vezes, nos anos de sucesso, a empresa não fez um caixa, não criou um cenário para contingências, né? E isso agora ela não consegue sobreviver muito tempo. Eu sei que é comum que a gente caia na tentação com alguma dose de verdade. No Brasil, a gente tem uma massa de pessoas que não ganham um salário adequado ou um tipo de renda. Isso, de fato, afeta, mas a gente tem também pesquisas que mostram que mesmo segmentos mais abastados não tem uma cultura da poupança, da previdência, de se prevenir para o futuro. E quando chega alguma eventualidade, agora não tem. Então, acho que talvez uma das consequências da crise é a gente perceber que a gente precisa ter musculatura a vida toda para, na hora que a gente for demandado, a gente conseguir sair melhor dessa. Como não tem como você voltar no passado e criar caixa de emergência que você não tem hoje, isso serve de lição para o futuro, mas agora é a gestão da urgência. E na gestão da urgência, o que você pode fazer é o que alguns dos especialistas já falaram: renegocie seu contrato, porque está todo mundo no mesmo barco. Não interessa para ninguém uma quebradeira geral. A gente já tem visto situações de flexibilização. Ser criativo e buscar soluções novas. Eu digo que é o pensamento mais óbvio que vem agora, onde eu corto, que é natural. Você está numa situação limite, você tem onde corta. Mas talvez a gente possa ser estimulado a pensar coisas diferentes. Onde eu posso ingressar receitas novas, ou caminhos novos, ou produtos novos. Do tipo, muitas lojas que estão fechadas fisicamente, talvez pudessem ter um canal online de venda, que, se não substituísse integralmente as receitas que ela tinha, podia substituir pelo menos parcialmente. O restaurante que pode fechar as suas portas, porque não tem caixa para sobreviver mais 16, 19 dias, se ele puder vender no sistema de delivery, talvez ele consiga postergar isso daí, enfim. Então, eu acho assim, é o que a crise vai deixar de lição, deve ter um outro jeito de trabalhar, né? Eu tenho um livro que deve ter 20 anos, que é do Domênico De Masi. Ele fala do ócio criativo. Ele tem uma visão que à época soava quase utópica, de que a tecnologia poderia nos libertar para que a gente desse o nosso melhor como espécie humana. Criatividade, talento, imaginação, e que a gente pudesse viver numa nova renascença tecnológica. E a gente fala desse livro tem 20 anos, e agora só na marra que a gente foi ter que se arrumar para fazer home office e teletrabalho,
Será que ao sair dessa crise a gente não vai descobrir que existe um jeito melhor de trabalhar, mais eficiente? Talvez a gente não precise poluir as grandes cidades. Então, acho que a crise vai deixar sequelas e vai deixar vítimas pelo caminho, mas talvez a gente não pode perder a oportunidade de usufruir das lições que ela deixa. Uma é de se preparar para o futuro, como o Marcelo sempre diz, é quando você tem saúde que você se prepara para a doença, é quando você tem grana que você se prepara para o momento em que a grana não vai entrar. Isso não dá para você voltar no passado, mas você pode, a partir desse momento, usar isso como lição. Eu acho que o pior legado que uma crise pode deixar é você sofrer com ela e você não aprender com ela. Esse seria a verdadeira tragédia. Você sofre com a crise, você não é capaz de extrair lições dela. Ela vai passar, todas as tempestades do mundo passaram, todas as crises do mundo passaram, e a gente tem que extrair lições delas também. Ok, Alexandre, muito obrigado. Eu acho que é realmente por aí. Adilson, normalmente você que navega nessas duas áreas também, principalmente quem é micro, pequeno, tem o seu negócio como muito empreendedor individual, por exemplo. Quando chega uma situação dessa, que o fluxo de caixa é interrompido automaticamente, a primeira coisa que vem na cabeça do empreendedor, do empresário, do gestor é: vou cortar a publicidade, vou cortar vou mandar a gente embora. Isso a gente até entende que pode ser uma situação, mas principalmente no aspecto do marketing. Cortar o investimento na divulgação neste momento é interessante? Jorge, pergunta interessantíssima para a gente que já trabalhou em rádio durante tanto tempo, né? É justamente nesse momento de crise que nós precisamos divulgar o nosso trabalho, divulgar justamente aquilo que nós estamos ofertando. É um pensamento um tanto quanto dúbio, né? Você questionar propaganda, marketing de uma maneira geral, no momento em que está tudo bem. É o que geralmente a gente vê isso acontecer. No momento em que há festividades, datas sazonais, Dia dos Pais, Dia das Mães, é quando se investe mais em divulgação, se investe mais em marketing. Agora é o momento das empresas reverem isso e, além de deixarem o seu nome em evidência através das ferramentas de marketing, também aproveitar para desenvolver novas formas de entrega, novos produtos, estabelecer relacionamento com o cliente, procurar fidelizar esses clientes, prospectar novos clientes, já que nós estamos com tanto tempo agora disponíveis nas residências para teletrabalho, desenvolver o planejamento muito bem exemplificado pelo companheiro Bruno. Esse é o momento de colocar a cabeça no lugar e fazer investimentos, tanto na área de planejamento, na área de investimento de marketing, e mostrar o que a empresa tem de melhor a oferecer. Já que, quando sairmos dessa crise, e sairemos dessa crise, sairemos maiores do que nós certamente entramos. O que nós não podemos ficar é inerte esperando que esse senso de responsabilidade, de criticismo ou de resolução esteja sempre demandado na mão de outras pessoas, de outras empresas, de associações municipais, prefeito, governador ou presidente. Isso começa com a ação de cada microempreendedor. O que você disse no caso de pequenos empreendedores, eu, por exemplo, tenho uma empresa que é o MEI. Não é porque o pote da empresa é pequeno que nós não devemos respeitar os princípios de gestão. Esses princípios de gestão, de você poder fazer um bom planejamento, uma reserva de caixa, isso propicia uma sobrevivência no período de crise. Os cenários que nós definimos às vezes, os cenários apenas positivos, nos limita muito quando aparece uma crise de pensarmos diferente, nós ficamos estagnados. E, principalmente, voltamos à reclamação daquilo que está nos atrapalhando. Isso não resolve. O que resolve é partirmos para ação, não esperando, né? Conforme diz a música do nosso Raul Seixas, esperando a morte chegar de boca aberta. Não adianta fazer isso. O que é preciso é partir para ação. Agora tem que ser uma ação inteligente, uma ação planejada para que consigamos sobreviver. Isso tem que ser feito antes, porque depois que a crise chega, não adianta querer rebolar. Aí pouco se pode fazer. Exemplo, fazer um bom prospecção de caixa, você provisionar, por exemplo, clientes que você possa trabalhar no online, nessa plataforma que nós estamos agora. Conforme muito bem disse o Alexandre Correia, como que a gente vai fazer essa entrega no mundo virtualizado, se eu sempre trabalhei no mundo de corpo a corpo? Este é um momento importante de desenvolver novas ideias, ser realmente criativo na crise. Posso complementar? Por favor.
Bom, já que esse assunto está diretamente ligado à minha área de atuação, eu acho que alguns comentários a respeito eu preciso fazer. Eu acredito que para esse momento, eu acho que vale a máxima: quem não é visto não é lembrado, né? E é mais ou menos isso que as empresas precisam ter em mente. É claro que nós temos dois contextos de empresas diferentes. Aquelas empresas que elas têm caixa para sobreviver e aquelas que não têm. Para as empresas que têm um caixa, que elas conseguem passar com uma certa tranquilidade por esse período, este é o momento ideal para que elas se fixem na cabeça dos seus consumidores como referência naquilo que elas fazem. Então, a crise para essas empresas será um momento ímpar para que elas se consolidem ainda mais nas suas áreas de atuação. Para as empresas que não têm caixa, que são, no geral, as micro e pequenas, para essas o objetivo é completamente diferente. O objetivo é de sobrevivência. Mas elas também podem se aproveitar desse momento de crise para se reinventarem, né? Seguindo todos esses exemplos que foram citados. Imagine que você seja dono de uma padaria. Como você poderia gerar mais valor para o seu cliente? Uma entrega delivery, por exemplo, ou então um aplicativo onde o seu cliente poderia comprar pão via internet. É claro que isso requer um certo investimento e talvez nem todos consigam fazer isso agora. Mas você tem N meios gratuitos de se comunicar com os seus potenciais clientes, como, por exemplo, redes sociais e até a publicidade digital, né, que são os anúncios dentro das redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, e os anúncios via Google. Quando a gente fala em anúncios na internet, a gente tem 3 pilares que são fundamentais e que a maioria dos empresários ainda não percebeu, né? Um deles é a possibilidade de geolocalização. Por exemplo, empresas de cruzeiro podem anunciar especificamente para pessoas que residam em cruzeiro ou nas localidades ao redor. Isso vai baratear drasticamente o custo do investimento. O outro deles é a segmentação, né? Dentro da internet, você consegue fazer um anúncio muito segmentado para aquele perfil que você quer atingir. Então, por exemplo, eu posso criar um anúncio para todo mundo que mora em cruzeiro, que seja homem, que seja casado, que tenha exatamente 45 anos, que seja graduado em administração, que curta páginas da Toyota e curta a fanpage da Rádio Mantiqueira. E por aí vai, né? Eu poderia aumentar essa segmentação aí drasticamente, o que reduziria também drasticamente o custo do meu investimento. E a mensurabilidade, que você consegue saber pontualmente quais dos seus investimentos em marketing estão gerando resultado. É importante frisar que tudo isso que eu estou dizendo agora não requer alto investimento, tá? Para empresas locais, né, que vão atuar nas suas regiões muito pontuais, né, como cidades pequenas, como é o caso de cruzeiro, o investimento é muito baixo e, se feito da forma correta, tende a gerar um alto retorno sobre o investimento. Perfeito, obrigado pelo cumprimento. Vamos ao Bruno. Bruno, todo mundo acha, por exemplo, você que é especialista da área, tem gente que acha que projetos, por exemplo, gestão de projeto, ter projeto é uma coisa só para grandes empresas, tipo Embraer, da vida onde você trabalha. Mas nós sabemos, e você já colocou isso inclusive no primeiro bloco, que ter planejamento é a palavra-chave que sintetiza, inclusive, um projeto. Para quem é micro, para quem é pequeno, para quem realmente, às vezes, é um microempreendedor individual, ele também pode se planejar, ele também pode estabelecer um projeto de forma profissional para tocar o seu negócio, não agora, nesse momento, também, mas principalmente quando isso tudo passar. Perfeito, muito boa pergunta, Jorge. Evidente que sim. Vou pegar o meu caso, né? Por exemplo, quando eu decidi sair da empresa, muitos me chamaram de louco, porque eu tenho coragem, etc. Na verdade, existia um planejamento por trás, na verdade. Né? Eu planejei ao longo de 12 meses a minha saída, fazer um plano de transição, e tudo isso foi sustentado através de um projeto. Eu criei um projeto, eu fiz um planejamento para a minha saída e, obviamente, eu criei dentro desse planejamento qual seria o meu negócio, o que eu ia fazer, né? Qual tipo de serviço, consultoria, aonde eu iria atuar. Então, tudo isso envolve planejamento. O problema das pessoas, Jorge, as pessoas, né, elas costumam somente, isso é geral, eu não vou falar de brasileiro, mas o ser humano, em geral, ele só age na dor, né? Então, assim, esse momento, ele está realmente mostrando exatamente isso. A gente está sofrendo e aí agora a gente quer se reinventar. Muitos de nós, aí, os especialistas falaram, e eu vou complementar com mais uma máxima, né? Toda ação, ela provoca uma reação.
Então, o que está acontecendo? Eu estou colocando isso porque eu vivo há 3 anos o trabalho home office. Eu deixei uma corporação aí multinacional conhecida no mundo inteiro, que é a Embraer, e passei a fazer a gestão do meu negócio 100% home office, né? E aí muitas pessoas ainda têm um paradigma de achar que isso não funciona. Claro que funciona, basta você planejar e o seu negócio ele se encaixar num negócio de home office. O que eu quero dizer com isso, Jorge? De uns 2 anos para cá, eu diria, 1 ano e meio talvez, várias empresas aí do nosso segmento, aeronáutico principalmente, ou do segmento da indústria brasileira especificamente, tem se falado muito na questão do home office. E aí aquele planejamento que não sai do lugar. Então, assim, poxa, eu vou colocar os meus funcionários part-time, 100% home office, pô, mas como que eu vou fazer isso? Mas eu vou perder cliente. As pessoas não vão ter disciplina para fazer as suas atividades, executar os seus projetos, porque eles estão em home office, estão em casa. E aí, esse momento de fazer um tryout, fazer-se uma experimentação, ele não acontece de forma adequada. Aí o que vem? Vem uma crise dessa e força as empresas a fazer um home office. E aí, o que acontece? E é legal, porque mesmo na dor, essas empresas acabam percebendo a oportunidade que tem por trás disso. Existe um negócio que a gente tem na palma da nossa mão, que é o smartphone. Eu hoje, Jorge, eu uso o WhatsApp para você ter uma referência, e é o que as empresas estão fazendo, além do Zoom, o Hangout e outras, o velho Skype. Com o WhatsApp, você consegue fazer chamadas, parece bobeira que eu vou falar, mas muita gente não sabe, você consegue fazer chamadas de vídeo, colocando até 3 pessoas. Hoje eu falo com gente na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Cruzeiro, dos Américas, onde tiver pessoas, você faz isso tudo através do smartphone. Então, o que acontece? Na verdade, a gente tem que ter um planejamento para isso. Se você se planejar, eu quero fazer o home office. Vamos fazer o home office, mas só que tem que ter um planejamento das coisas. É isso que as pessoas, eu acho que ficam um pouco perdidas. E aí, quando você pensa num pequeno negócio, voltando para a sua pergunta, as pessoas acham que eu só tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer um caixa, eu tenho que vender porque o meu negócio é pequeno. É claro que você tem que vender, é claro que você tem que fazer o seu caixa, mas tudo isso pode ser sustentado através de uma gestão de projeto. Pessoal, quando eu falo planejamento, isso é muito importante também deixar claro. Não precisa ter uma ferramenta, um Microsoft Project, não precisa ter um mega sistema, uma tecnologia avançada para isso. Eu posso fazer um planejamento no papel de pão. Eu posso fazer um planejamento no velho e conhecido Excel. Aliás, pessoal, para quem quiser, é só deixar o contato. Eu tenho excelentes templates de planejamento em Excel, que eu coloco nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nas minhas aulas, e eu disponibilizo isso sem custo nenhum. Por quê? Porque o Excel ele é friendly, entendeu? Todo mundo consegue trabalhar. Então, não é porque eu sou pequeno que eu não posso ter um planejamento, porque lá na frente eu vou perceber que por conta de não ter tido esse planejamento, o meu negócio vai quebrar. A estatística está aí, né, pessoal? Hoje a gente fala em torno de 60%, 70% dos negócios quebram, fecham nos primeiros 2 anos. Será que não é porque eu não planejei direito? Eu não sei a resposta. Pela minha área de atuação, eu afirmo que a grande maioria é por falta de planejamento. Então, eu acho que esse debate está sendo muito rico, porque vários de nós, especialistas, de uma certa forma, de um contexto talvez diferente, a gente tem voltado e falado na questão do planejamento. E aí, pessoal, dentro do planejamento de crise, existe um negócio chamado resiliência, né? A gente tem que conhecer as nossas crenças. E conhecendo as nossas crenças, a gente tem que ser fiéis a essas crenças. E entender que esse momento é passageiro. E aí eu tenho uma crença que é o seguinte, eu fiz o meu planejamento, eu tenho a minha reserva de emergência. Olha que, de novo, eu estou falando de reserva de emergência, outros falam de, né, como a gente, voltando à questão de investimentos, que hoje é um boom, né? Hoje é moda falar de investimento, e eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, investimento tem que fazer parte da grade do nosso ensino fundamental, médio e graduação, etc. A gente fala da nossa reserva de emergência para justamente sustentar esses momentos de crise. Então, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de planejamento de atividades para as minhas ondas de diferentes movimentos que eu vou ter, de crise, de grandes faturamentos, de poucos clientes e grandes clientes, mas também o meu planejamento financeiro. Eu acho que igual o Spada falou muito bem, a gente que é pequeno, MEI, micro, média empresa, a gente sofre assim de forma muito imediata. Então,
Gente, o planejamento, ele vai dar, de novo, sustentabilidade para o seu negócio. E aí, a gente olha para o planejamento e você vai ver as diversas ações de saída. Como que eu vou fazer agora? Pego de novo aí, eu pego o açougue, pego a padaria. Eu vou fazer as minhas vendas online. Por quê? Porque eu tinha um planejamento para fazer isso nos meus momentos de crise. Então, gente, não fiquem com esse paradigma na cabeça que, ó, porque eu sou pequeno, eu não posso planejar, eu não devo planejar, eu não tenho tempo para planejar. Aliás, existe um livro muito bom que chama A Tríade do Tempo, que ele vai totalmente ao contrário dessa máxima que eu não tenho tempo para planejar, eu não tenho tempo para isso. Então, assim, fica uma dica aí de leitura para todos os ouvintes da Rádio Mantiqueira. Perfeito. Obrigado, Bruno. Meu amigo Marcelo tem uma frase que ele usa nos seus trabalhos, em todas as plataformas que ele navega, que é mais ou menos assim, me corrija se eu não lembrar a frase direito, viu, Marcelo? Já estou na fase idosa, então as coisas vão sumindo do software. Se você faz as coisas sempre do mesmo jeito, os seus resultados tendem a ser piores. Como a gente estava todo mundo acomodado, todo mundo tranquilo, pensando na retomada do crescimento, da economia, de repente aparece uma coisa que quebrou e mudou tudo de uma hora para outra. Do ponto de vista da gestão de mudanças, como é que a pessoa, seja ela onde ela estiver, como é que ela vai gerir as mudanças? O ser humano já não gosta de mudança. Quando tem mudança, então, que é montada a toque de caixa, ele fica mais desesperado ainda. Como fazer agora, principalmente para quem está na área empresarial, gerir as mudanças sem um tempo adequado de maturação e até mesmo para poder se acostumar a ela? Interessante, Jorge. Na verdade é o seguinte, para responder essa sua pergunta, eu queria chamar a atenção para um ponto que tem a ver com a frase que você citou, que eu sempre digo mesmo, você está bem sintonizado aí, eu sempre digo com base naquela frase que as pessoas dizem, né? Quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. Então eu costumo dizer que não. Quem faz sempre as mesmas coisas, ao longo do tempo vai tendo resultados piores, porque as coisas mudam e a pessoa não. Então, chamando atenção para isso no primeiro momento, Jorge, eu queria provocar um questionamento que, apesar do foco dos empresários hoje ser salvar, a maioria deles, né, salvar os seus negócios, que requer atenção imediata, eu queria fazer uma provocação que tem a ver com a minha resposta, que é o seguinte: você vê hoje, por exemplo, um monte de loja que vende roupa correndo para o Instagram para fazer venda pelo Instagram. A gente vê um monte de restaurante que nunca entregou em domicílio, criando sistemas de WhatsApp, business, tal, para poder atender pedidos e correndo atrás de entregadores para entregar em domicílio. Você vê um monte de gente que só vendeu no mundo presencial, agora correndo para o mundo virtual. Ok, perfeito, não tem nada de errado nisso. Inclusive, é o que todos nós aqui estamos sugerindo como plano de ação para o momento de emergência. Mas a provocação que eu quero fazer é o seguinte: por que essas pessoas esperaram para fazer isso agora? Porque agora estão em crise. Então, é justamente o ponto que você traz, Jorge, de reflexão, baseado no que eu sempre falei nas minhas palestras. Ontem eu tive a oportunidade de fazer uma palestra virtual, num ambiente como se fosse um auditório, mas sem ninguém na plateia, para a galera que estava assistindo online. E a gente falou mais uma vez essa frase. Por que as pessoas deixam para mexer nisso somente na hora que a coisa está ruim? Então, tá aí já um aprendizado para a gente. Quando eu falo que a crise, ela gera, sim, a oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, não é mentira, isso não é clichê. Isso é verdade. Principalmente para aqueles que sobreviverem, porque aqueles que não conseguirem sobreviver não vão ter como ter nenhum aprendizado, pelo menos específico, para o negócio de agora, talvez para o futuro. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: olha, que tudo isso que a gente esteja passando sirva como aprendizado também para o futuro. Não espera a coisa ficar ruim para mexer. A hora de mexer, como vocês já lembraram aí, é quando tem saúde, né? Não é na hora que você está doente. Então, tá aí um grande chamamento para todos nós empresários. Se o negócio está funcionando, está fluindo, você está ganhando dinheiro, essa é a hora de você questionar o negócio e repensar alternativas, pensar alternativas para ampliar esse negócio, aprimorar esse negócio. Ah, mas eu não preciso entregar a domicílio porque eu tenho um restaurante que já é muito movimentado. Cara, pensa numa forma de entregar também em domicílio, porque você vai ampliar o seu ganho, claro, e na hora que tiver uma crise igual a essa, você não vai ter que começar do zero. Você não vai ter que começar a criar, educar o cliente, é uma coisa que ele não está acostumado
em relação a você. Tem gente que está perdendo tempo porque agora que está tendo que criar coisa que já era para ter criado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, Jorge. No momento de crise, de dificuldade, você tem 2 pontos de atenção. Um ponto de atenção é o que eu vou fazer agora? O que eu vou mudar agora na minha empresa, na minha forma de trabalhar para salvar o negócio? Perfeito, é isso mesmo. Mas outro foco de atenção é o seguinte, o que eu posso já começar a olhar para que a perpetuidade do negócio continue com uma outra dinâmica? Porque é na hora da crise que a gente aprende a simplificar processos. O Alexandre disse muito bem. Por exemplo, quanta gente agora está aprendendo a fazer reunião online? Quanta gente está aprendendo a trabalhar em home office? Né? Quanto dinheiro a gente gastou, Alexandre, e você também, como também todos os colegas aqui, eu tenho certeza, fazendo viagem até São Paulo para fazer uma reunião que agora a gente está fazendo online, entendeu? E quanto tempo a gente perdeu com isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa hora de crise que a gente aprende a simplificar, a gente aprende a inovar, tem gente usando tecnologias que nunca usou, certo? E também a gente aprende, como o Bruno disse muito bem, a planejar para o futuro. O meu negócio, que é vocês também, muitos de vocês atuam no mesmo negócio que eu, que é um negócio de palestras, de eventos, acabou momentaneamente. Eu diria para vocês, assim, numa comparação talvez um pouco trágica, é como se eu tivesse desempregado, entendeu? Todos aqueles trabalhos que eu tinha previsto, eles não vão acontecer no curto prazo. E no meu caso, se eu não fizer, eu não recebo. Então, como é que a gente vive nesse momento? A gente vive com aquele dinheiro que a gente reservou, que a gente já tinha como uma reserva de emergência. Então, o que fica de aprendizado para nós também é isso, né? O que a gente vai fazer para a próxima crise? Aí você fala, pô, Marcelo, que visão negativa é essa? Vai ter próxima crise? Claro que vai ter próxima crise. Quando essa passar, vai ter outra. Pode ser que não seja uma crise por conta de uma pandemia. Tomara que não seja, porque a crise por conta da pandemia traz doença, traz morte. É a pior crise que existe, porque ela traz sequelas sanitárias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, terão próximas crises. Vai ser porque o jeito de comprar vai mudar, o jeito de vender vai mudar, seja porque a sociedade vai querer uma outra coisa, seja porque uma nova tendência surge, pode ser que um concorrente maior que você ganhe o seu mercado. Então, crises surgirão. E como a gente vive de crise em crise, eu acredito que a melhor coisa para você fazer agora mexe no hoje, claro, olha para o hoje, vê que custo você pode reduzir, se aproxima do seu cliente, ajuda o cliente a resolver os problemas dele, porque ele também certamente está com problema, trate muito bem a sua equipe, lidere bem a sua equipe para que a sua equipe não fique apavorada, desmotivada, perdida nessa multidão de informações, nessa montoeira de informações, mas também olhe o futuro para que você não caia de novo nos erros que a gente está caindo agora. Perfeito. Marcelo, obrigado pela resposta. Estamos aqui no webinar ao vivo, a gestão em tempos incertos, reflexões, análises iniciativas com os nossos especialistas, Bruno Carvalho, Alexandre Correa Lima, Dilson Martins, Alexandre Espada, Marcelo Elias. Eu quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Pessoal, às vezes você está, principalmente que está me vendo pelo vídeo aí, olha, às vezes eu estou olhando para baixo, para o lado, porque nós estamos trabalhando aqui com 3 equipamentos simultaneamente, mais o nosso bom e velho celular aqui para as questões de backstage. Alexandre Correa Lima, meu amigo, você é o homem escolhido agora para a resposta. Tem 1 minuto para o final desse bloco. A pergunta é da Alessandra Freitas, que está conectada conosco, inclusive aqui na nossa plataforma. Obrigado, Alessandra. A pergunta dela é super fácil, você vai responder em menos de 1 minuto. Se superássemos essa crise em até 15 dias, quanto tempo você acredita que o mercado leva para se recuperar, ou levaria para se recuperar, meu caro Alexandre? Bom, vamos lá. Eu falo sobre tendência. Infelizmente, eu não tenho bola de cristal para dizer isso, mas eu quase apostaria, assinaria embaixo que não há como superar isso em 15 dias. Infelizmente, acho que a gente pode se prever para isso durar alguns meses, não é? E acho que a recuperação vai ser diferente em diferentes indústrias. Algumas indústrias, a minoria vai sair muito fortalecida dessa, a indústria de webinars, a indústria de delivery, o e-commerce vai crescer. 2 anos atrás, eu gravei um vídeo dizendo que as lojas físicas já estavam em ameaça. Ao longo, quando a gente olha a estatística do mundo, ela já vem fechando. Claro que ela ainda é a maior parte do que a gente compra ainda é em lojas físicas, mas elas já estavam sob ameaça, só que sob uma ameaça lenta e silenciosa. Agora veio um tiro de canhão em cima delas, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que essa crise não passa, não há como a gente superar isso em 15 dias. A China agora que está debelando, eu tenho um amigo que trabalha na China, isso faz quase 4 meses lá, eles ainda não estão liberados de sair totalmente. Então, acho que, infelizmente, esse horizonte não é de 15 dias. Vamos se preparar para 3, para 4.
eu digo assim, dessas restrições à circulação em maior ou menor grau, e eu acho que a gente supera ela gradativamente. Já existe um programa de, primeiro, com informação, com conhecimento, com planejamento, que é o que a gente vem falando aqui, mas eu acho que a gente vai superá-la, assim, entendeu? Agora, ela vai ter impactos diretos econômicos, né, sanitários e econômicos diretos, e vai ter impactos indiretos no jeito como a gente trabalha, no jeito como a gente viaja, no jeito como a gente se reúne, inclusive num jeito mais poético, o jeito que a gente enxerga a vida. É possível ser feliz de um outro jeito, de um jeito mais simples, apreciando as pequenas coisas, como estar em casa, olhar o céu azul. Ontem, por exemplo, na hora que eu fui tomar banho, no vitrô, eu vi um passarinho no poste, no fio, e ao fundo tinha um céu laranja. Eu nunca veria isso, porque eu não tenho condições de tomar banho às 5h30 da tarde, né? Porque eu estou no escritório, estou enclausurado no escritório, então eu vi um passarinho, eu vi o céu laranja e eu estou apreciando as pequenas coisas da vida. Então, acho que essa crise vai trazer um monte de impacto, mas, infelizmente, isso não dura 15 dias, dura um pouco mais que isso. Mas vamos superar. Todas as crises passaram, essa passará também. Perfeito. Estamos aqui no webinar ao vivo, Gestão em Tempos Incertos, reflexões, análises, iniciativas. Nós vamos agora para o nosso segundo break comercial e na volta para o terceiro e penúltimo bloco, nós vamos abordar o seguinte tema geral: oportunidade de inovação durante a crise. Que não adianta ficar sentado em casa, confinado, isolado, querendo pular a ponte, né? Não seria o ideal. Os especialistas já deixaram para vocês aí, neste segundo bloco, uma lição importantíssima que eu acho que todos nós devemos levar, inclusive, para a nossa vida. Ficar sentado esperando as coisas acontecerem, ou ficar só reagindo ao que acontece, não é bom, com crise, sem crise, com pandemia ou sem pandemia. Já já estamos de volta aqui na Mantiqueira. Esta é a sua rádio.